Fala, meus queridos! Eu gostaria de apresentar para vocês uma aula sobre Grécia Antiga. Eu sou o professor Basílio, professor de História. Grécia Antiga é um período muito importante na história, que está situado mais ou menos do século VIII a.C. até o século II a.C. Você deve estar me perguntando, mas por que é que eu tenho que estudar algo que aconteceu há tanto tempo atrás? Algo que aconteceu antes de Cristo? É importante a gente comentar. O nosso mundo ocidental cria uma forma de pensar o tempo antes e depois de Cristo. Então a Grécia Antiga está situada antes de Cristo. Mas por que estudar algo tão antigo? Porque o nosso tempo, o mundo que a gente vive hoje, ele se sente herdeiro do mundo antigo, especialmente da Grécia. Uma série de coisas que nós usamos até hoje nascem no mundo antigo, como a política, como a democracia, como a filosofia, como a ética, como a estética. Então estudar lá atrás é entender o nosso tempo. Uma das coisas mais importantes nesta Grécia clássica é a polis. E eu já explico para você o que é polis. Polis é a cidade-estado. Polis é a cidade em que nasce a política. Então, é importante a gente saber pensar que não há no mundo antigo um país Grécia. Aquela região da Grécia marcada por um litoral muito cortado, ou seja, não existe unidade política. São várias cidades autônomas, são várias cidades independentes, que têm as suas leis, a sua administração, mas que partilham de uma mesma língua e de uma mesma cultura. Por isso a gente fala de uma cultura grega, mas não de um país Grécia. E a polis, ela é esta cidade independente. Na polis vai nascer algo novo, vai nascer um pensamento racionalista, vai nascer o humanismo. Aquelas pessoas naquele mundo grego imaginavam que a vida era feita por uma decisão dos próprios seres humanos e não dos deuses. Eles começaram a desenvolver um pensamento racional, buscar por meio da sua racionalidade compreender a vida. A natureza deixou de ser um mistério, deixou de ser algo assustador para ser objeto de compreensão humana. O próprio ser humano deixa de estar submetido aos temores dos deuses, da natureza, e ele se torna protagonista, ele se torna centro da existência. Além disso, é na polis que vai nascer uma cidade republicana. O espaço público, a praça pública é o espaço mais importante no mundo grego. Já não mais um templo, já não mais um palácio, mas a praça. E sabe quem é que frequenta a praça? Os cidadãos. A polis é uma cidade-estado governada pelos cidadãos. Cidadão é aquele que faz parte da polis, é aquele que exerce a política. A palavra política vem de polis, e eu explico para vocês, sabe o que é política? É a administração da cidade. São as decisões da cidade que afetam a vida de todos. É como as pessoas vivem, são as decisões coletivas. Não tomadas por uma só pessoa, como um rei, mas tomada pelo conjunto dos cidadãos, por meio da palavra. A política é exercida por meio da palavra, por meio da voz. São várias as polis no mundo grego. Mas eu queria contar para vocês a história de duas delas, talvez as mais importantes porque elas são muito diferentes. Queria contar para vocês a história de Atenas e a história de Esparta. E é importante que a gente compreenda como que a política ela é marcada por conflitos. Conflitos que são resolvidos por meio da palavra, mas a política é permeada por conflitos. A política é permeada por diversidade, por pessoas vivendo e existindo de forma diferente. Eu gostaria de apresentar para vocês dois modelos de cidade, talvez dois modelos muito opostos, Atenas e Esparta. Eu quero começar por Esparta, como é que a cidade-estado, como é que a polis Esparta se organiza. Em Esparta nós temos uma sociedade aristocrática e militarista. Aristocrática, mas o que é essa palavra? Aristocracia significa governo dos melhores, governo dos bem-nascidos. Na verdade,
um conjunto muito pequenininho de pessoas governam a cidade de Esparta e eles falam que governam porque eles são melhores. Veja bem, eles se impõem sobre aquela sociedade por meio da violência. Eles são militarizados e pela força eles controlam aquela sociedade. Eu disse para vocês que Polis é uma cidade governada pelos cidadãos. Em Esparta, pouquíssimas pessoas são cidadãos, ou seja, pouquíssimas pessoas se sentam na praça pública para decidir os rumos da cidade. E essas pouquíssimas pessoas controlam e dominam o conjunto daquela sociedade. Esparta é uma sociedade aristocrática por meio da violência. Os espartanos são então soldados, são militares que controlam aquela cidade. Por ser uma sociedade militarizada, por ser uma sociedade pautada pela violência, em Esparta quase não existe arte. Em Esparta quase não existe filosofia, porque toda a concentração de energia dos espartanos está na guerra. Os espartanos sabem fazer guerra. A política para os espartanos é a guerra. Uma coisa muito diferente vai nascer em Atenas. Atenas é um grande centro comercial. Atenas é uma cidade em que circulam milhares de pessoas. A história de Atenas é uma história muito diferente, por quê? Porque Atenas vai ter muitas formas políticas. Atenas começa como uma oligarquia. Mais uma palavra difícil que eu explico. Oligarquia é uma palavra grega que significa governo de poucos. Então não governo de melhores, mas governo de poucos, governo de quem tem dinheiro. Era cidadão em Atenas somente quem tinha dinheiro. Mas, meus queridos, sabe o que acontece? O conjunto da população de Atenas não quer ficar a vida inteira só trabalhando, para obedecer somente àqueles que têm dinheiro. Então, sabe o que aconteceu em Atenas? Lutas sociais. Os habitantes de Atenas queriam decidir os rumos da cidade, queriam decidir os rumos da sua vida e começaram a brigar. Eles começaram a reivindicar cidadania, eles começaram a reivindicar participação política, eles começaram a reivindicar o direito de ir para a praça pública para decidir os rumos da cidade. E sabe como é que eles conseguiram? Graças à guerra. Os cidadãos em Atenas começaram a falar, olha só, nós estamos participando da guerra, nós somos soldados de Atenas. Na hora da guerra somos nós que estamos lá na batalha para defender a cidade. Então por que nós podemos ir para a guerra, nós podemos trabalhar e nós não podemos definir os rumos da cidade? Meus queridos, depois de muita luta, Atenas vai deixar de ser uma oligarquia e Atenas vai se transformar em uma democracia. Demos, que significa povo, cracia, que significa poder. Democracia é um poder do povo. E um poder do povo que existe por meio de assembleias, por meio de grandes reuniões que juntam os cidadãos e lá os cidadãos falam. Lá os cidadãos podem votar, lá os cidadãos podem explicitar, falar as suas ideias. A democracia ateniense ela é muito diferente da democracia que temos hoje. Lá em Atenas a democracia ela é direta. Lá o cidadão vai para a assembleia e ele fala, ele é ouvido. A nossa democracia ela é diferente, ela é uma democracia representativa. Nós, cidadãos, votamos em representantes e são esses representantes que votam por nós. Rapaziada, a democracia ateniense é uma das experiências mais interessantes, mais radicais na história da humanidade. A ideia de que todos podem participar, a ideia de que todos podem existir, a ideia de que todos podem viver livremente. Democracia tem tudo a ver com diversidade, tudo a ver com várias formas de existência que podem coexistir juntas e de forma harmônica, por meio da palavra. Democracia tem tudo a ver com o espaço público, não o seu espaço privado, não o interior da sua casa, mas a praça. A praça pública era mais importante do que a casa das pessoas,
porque a praça pública ela é coletiva, ela pertence a todos. A democracia é uma experiência muito avançada na Grécia, especialmente na cidade de Atenas. Mas ela tem algumas contradições. A democracia ateniense tem alguns limites. Que limites são esses? Primeiro limite: somente os homens eram considerados cidadãos. As mulheres estavam excluídas do espaço público. Ah, mas então as mulheres não faziam política? É claro que faziam, mas elas estavam excluídas do espaço público. Além disso, quem não participava da política? Os estrangeiros. Além disso, quem não participava da política? Os escravos. Atenas era uma sociedade escravista. Para que os cidadãos pudessem estar na Assembleia decidindo e exercendo a política, os escravizados estavam trabalhando. Então, Atenas é uma democracia, mas que tem uma base escravista. E, além disso, Atenas era uma cidade imperialista. Atenas conquistou outras cidades. Atenas cobrava imposto de outras cidades. Então, de alguma forma, este dinheiro advindo das conquistas, advindo da escravidão, é que sustentava a democracia ateniense. É muito importante que, mesmo com essas contradições, a democracia ateniense ainda nos é um exemplo. E hoje nós vivemos num regime democrático. Mas é muito importante entender que a democracia nunca está pronta. A democracia ela é construída dia a dia. E a democracia ela é construída por meio de lutas sociais. Para que todos tenham direitos, é importante luta social para que alguns percam os privilégios. Direito e privilégio, espaço público e espaço privado. Isso tem tudo a ver com democracia. Pessoal, agora vou dar um espaço aqui para vocês tirarem uma foto da lousa para organizar os estudos. Um forte abraço!